É através da viagem que você descobre algo novo. E também é isso que vai acontecer no episódio de hoje. Vamos conhecer a história da Lau Tour Adventure, que foi fundado pela Lau com o objetivo de fazer as pessoas conhecerem outros lugares através da viagem. Empreendedora brasileira que vai nos contar a história dela no episódio de hoje, e eu vou ser o seu anfitrião, Igor Cerqueira, para te acompanhar nessa missão. Tá preparado? Então vamos lá! Na vida do empresário, às vezes é preciso renascer, começar de novo e a partir dali, tudo muda. Depois da tempestade, chega a bonança. E é isso que eu quero saber aqui dessa história. Lau, me conta, Lau Viagens, da onde surgiu essa ideia de criar uma agência de viagens aqui em Portugal? Pois é. Eu de 2015 para cá, eu cheguei a fazer, para quem não me conhece, né? Eu sou a Lau, estou em Portugal já há 24 anos. E houve um momento da minha vida, como todo imigrante, quando a gente chega em Portugal, a gente passa por aquele tempo de construir muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Em 2015, já tinha alguns anos que eu estava em Portugal, quando eu comecei a viajar. E foi em uma dessas minhas viagens que nasceu a Lau Tour Adventure. E qual que é a proposta da Lau Tour Adventure? A Lau Tour Adventure nasceu em uma das minhas viagens para Marrocos. Eu vi, nós às vezes, né, num momento ali de distração, assim, uma coisa inexplicável. Eu vi no erro de uma agência que me levou a uma viagem dessa, eu vi no erro dessa agência uma oportunidade de fazer melhor. E foi nesse dia que eu falei com meu marido, olha, que eu gostaria de trabalhar com viagens, porque eu queria fazer diferente. Eu falei para ele que eu queria deixar um marco na vida das pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. E ele gostou do meu projeto, aprovou o meu projeto e ajudou que a Lau Tour Adventure saísse do papel. Nós, no próximo fim de semana, fazemos 2 anos que a gente abriu e a nossa estratégia de viagem é viagem em grupos. A gente somos uma agência especializada só em viagem em grupos, por enquanto. Temos projetos futuros, mas nesse momento nós só fazemos viagem em grupos. Eu tenho grupos, né, que fazemos para Marrocos, para o Egito e excursões locais aqui mesmo dentro de Portugal. O nosso alvo no inverno é a Serra da Estrela. No próximo ano temos o projeto de Andorra e Serra Nevada. Legal, são 24 anos de Portugal. Como é que foi isso? Por que você escolheu Portugal? Essa ideia de Portugal, para quem está nos vendo, assistindo esse podcast, para quem é mineiro sabe do que eu estou falando. Os mineiros, né, há uma grande migração lá por Minas Gerais. E no meu grupo de amigos de infância, muita gente foi embora para os Estados Unidos, né? Quando eu era mais jovem, eu tinha esse sonho da América, ir para os Estados Unidos e tal. Só que eu casei muito jovem e o meu casamento não deu certo e eu fiquei com um filho sozinha. E eu precisava... Desde pequenina sempre fui muito batalhadora e sempre gostei de correr atrás dos meus sonhos. Desde pequena sempre as minhas irmãs falam comigo que eu sou a sonhadora da família. A minha mãe teve 10 filhos, eu sou uma das mais novas. Dos 10 filhos eu sou uma das mais novas. Só tem uma mais nova do que eu. E a minha mãe que já não é viva, ela foi uma grande... me incentivou imenso a emigrar. Eu tinha 23 anos quando eu vim para Portugal e tinha um filho com 2 anos quando eu vim para Portugal. E a minha mãe disse que era para mim migrar, que se eu sonhava com a vida melhor. Eu nasci no interior de Minas. E eu vim. Pus uma mochila nas costas. Quando eu vim, a situação mais difícil, a minha decisão pior, eu costumo dizer para as pessoas que
para quem está chegando agora ou para quem ainda pretende vir. A pior decisão que eu tive que tomar na minha vida, talvez não, com toda certeza, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi emigrar para Portugal. Porque eu trouxe uma mochila, né? Que eu costumo dizer para o meu filho que eu trouxe uma mochila carregada de sonhos. E graças a Deus, os meus sonhos que eu nem sonhava, lugares que eu nem imaginei um dia estar, hoje eu já fui nesses lugares onde que Deus já me levou a lugares que eu nem imaginava estar. E foi essa a ideia de vir para Portugal. Claro que no início, os primeiros 7 anos de Portugal, eu sofri imenso, como eu falei do meu filho, né? A ideia de vir para Portugal, a situação era melhor vir para Portugal por causa da legalização, né? Porque para a América, as pessoas que entram ilegal, ficam ilegal, né? Para sempre, quase. E para Portugal, eu tinha uma hipótese de eu legalizar. E eu vim para Portugal e deixei o meu filho 2 anos no Brasil, quando eu vim. Como eu vim ilegal e não tinha apoio nenhum cá em Portugal, vim mesmo sozinha. E eu fiquei 2 anos. Então, foi os piores dias da minha vida, foi os 2 anos que eu fiquei longe do meu filho. Longe da minha família e principalmente longe do meu filho. Depois de 2 anos, eu me legalizei e trouxe ele. Hoje, né, o meu filho tá cá, vocês já viram ele. Ele tem hoje 24 anos, ele veio para cá com 5 aninhos. E ele é militar, né? Ele é meu orgulho. Ele chegou em Portugal e, quando ele fez 18 anos, ele se alistou no Exército, cumpriu o contrato dele de 7 anos e hoje ele vai estar prestes a continuar a carreira militar. Ele vai continuar a carreira militar, ele vai para a GNR. Então, são princípios que falar da minha história, da minha vinda, dos momentos que eu passei cá difícil, mexe muito com o meu emocional. Mas sou muito grata por tudo que eu vivi nesse país. E agora, né, com a Lautura Adventure, tem sido... Eu costumo dizer para os meus amigos que não é sobre dinheiro, é sobre pessoas, sobre vidas, sobre cumprir propósitos. E eu penso que a Lautura Adventure não é só sobre dinheiro. O sucesso não é dinheiro. Muitas pessoas procuram o sucesso no dinheiro, mas sucesso não está no dinheiro. Está em você ser amada, sentir-se valorizada. E a parte mais impactante dessas nossas viagens de grupo é quando eu vejo o sorriso dessas pessoas a realizar um sonho. O sonho que mais me motiva, assim, sobre as crianças é a neve. Como é que eles ficam felizes quando estão na neve. E isso, para mim, não há dinheiro que pague. No percurso de empreendedora, também há seus desafios, os seus tropeços. O que neste caminho você perdeu e que jamais recuperou? Igor, nesse caminho, nessa trajetória de vida, eu costumo dizer para os meus irmãos, né, que todos... Eu só tenho uma irmã que está cá em Portugal, o resto não vieram, está todo mundo lá. Eu costumo dizer que há coisas que a gente perde que nunca mais... Não tem como voltar atrás, né? Imigrar, você perde e ganha, né? E uma das coisas que eu perdi, que mexeu muito comigo, foi a minha mãe, quando a minha mãe veio a falecer e eu não estava lá. Mas sempre fui, sempre... Quando eu vim para Portugal, ela pediu-me, como eu já disse, que as minhas origens, nós viemos de família muito humildes, fomos criados no interior, nas fazendas. E a minha mãe, quando eu vim, ela tinha sempre um sonho, ela dizia para mim que se um dia eu fosse para outro país, se eu ajudava ela, se eu dava para ela uma casa, se eu poderia dar uma vida melhor para ela. E os anos que eu estive aqui, antes da minha mãe falecer, eu fiz tudo por ela. Isso aí eu sei que cumpri a minha missão em relação à minha mãe. Mas perdi, né, os últimos momentos que ela teve, os últimos dias de vida dela, eu não pude estar presente. E pouco antes, né, pouco antes da morte da minha mãe, eu também estava um pouco fragilizada, porque, como eu já disse, a gente
como você disse no início, que sempre antes, depois de uma tempestade, vem sempre a bonança, né? E às vezes os ventos vêm para nos sacudir, nos fazer acordar para a vida, porque eu em 2010, eu me casei novamente. Né? E meu filho já tinha 9 anos, eu me casei novamente e encontrei uma pessoa, né, que eu acredito que foi de Deus, um companheiro, né, que casou comigo e assumiu a responsabilidade de pai na vida do meu filho quando ele mais precisava e veio para somar, para dividir a vida comigo, dividir os sonhos e lutarmos pelos nossos sonhos juntos, que eu penso que hoje tem vindo para Portugal um novo tipo de imigração. Na altura que eu vim, não tem nada a ver com essa imigração que vem agora. Hoje as pessoas estão fugindo do Brasil por causa da crise, por causa da violência. E na altura, quando eu vim há 24 anos atrás, não era isso, era mesmo sobrevivência, quando eu vim. E voltando ao assunto do meu esposo, quando eu te falei da tempestade, quando veio uma tempestade muito grande na nossa vida em 2012, eu tinha 1 ano e meio que eu estava casada e eu comecei a passar de novo pela fase da maternidade, o meu esposo pedia que eu engravidasse, eu tinha 30 anos. E eu comecei a gerar dentro de mim aquele sonho de ser mãe de novo. E eu era apaixonada para ter uma menina. Foi quando o sonho tornou-se realidade. Eu engravidei e passado 1 semana que eu descobri a gravidez, eu tive que encarar um diagnóstico de um cancro. Eu fui diagnosticado um cancro maligno no colo do útero e dentro desse diagnóstico, eu tinha um bebê já com 2 meses sendo gerado no meu ventre. Então, para mim, foi um momento muito difícil. Lutar contra aquela doença, eu sempre tive muita fé, eu sou evangélica, e eu me apeguei muito a Deus na altura, e me apeguei muito a Ele, e pedi que Ele fizesse um milagre na minha vida, que eu precisava de um milagre. E foi então que aconteceu. Tudo foi assim muito difícil na altura, porque, como eu já disse para vocês, eu não tenho família, né? Era só eu, meu esposo e o meu filho, que ele ainda precisava muito de mim. Mas a medicina, né? Deus ajudou imenso com a medicina. E para concluir, para não ser muito longo, eu fui curada dessa doença, né? Eu fui curada dessa doença. A minha filha era uma menina e ela teve que nascer prematura e depois de 1 mês que ela tinha nascido, ela pegou uma bactéria hospitalar e faleceu. Então, quando eu falo renascer foi quando eu comecei de novo em 2012. 2012 foi um marco muito forte na minha vida, mas o meu esposo, da nossa família, que foi quando eu nasci de novo, né? O que os médicos pensavam que poderia não ter jeito, houve. Então eu fiquei curada, para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. E foi a partir de aí que a nossa vida, tudo começou a acontecer. Meu marido também é empresário, ele é empresário da área da metalomecânica, é um empresário muito bem-sucedido, graças a Deus. E eu sempre tive com ele, né, ajudando nesse processo. E 2024 foi quando a Lautur nasceu. E eu costumo dizer que nós ainda somos peixinhos pequeninos, né, mas a gente cresceu muito nesses 2 anos. Eu lembro que quando a gente começou, o medo, né, quando a gente começa, o medo às vezes tenta nos parar. Né, o medo, a dificuldade tenta nos parar. E principalmente o meu início com a Lautur Adventure teve momentos que a gente teve que enfrentar
Em 2024, não sei se vocês lembram, foi aquele ano que não houve inverno. Então, logo aí começou para mim muito difícil, que eu fiz várias viagens para a neve e não tinha neve, né? Mas no ano passado, 2025, a gente superou, fizemos várias viagens para a neve e estamos aí. Nesse fim de semana também vamos para a neve, já temos o autocarro cheio, já temos 2026, já temos várias viagens marcadas, né? Para mim, o meu carro-chefe é Marrocos. Eu tenho muita procura para Marrocos e Marrocos é diferente, né, de tudo que a gente já conhece. Não sei se vocês já foram, mas se não foram, estão convidados aí, porque lá é muito bonito, é uma viagem muito bacana. Desses lugares no mundo, o que mais te inspirou de cada um desses lugares, assim, o top 3 que todo mundo deve conhecer? Igor, de todos os lugares assim que eu já fui, que mais me encantou foi Santorini, Grécia. Eu tive uma semana, mas o meu marido, nós fizemos um cruzeiro. E o que mais eu acho que para quem não foi, a Lautura Adventure ainda tem projeto para Santorini, para o próximo ano. Eu acho, para quem não conhece, tem que ir, porque lá é muito lindo, aquilo é um paraíso. E de Santorini, o que te inspirou ali mais em Santorini? Eu gosto muito do mar. Eu gosto muito do mar. E aquela visão que a gente tem de Santorini, aquela paz, sabe? Me transmite paz lá. Estar lá no topo da cidade e ver aquelas casinhas toda branquinha e olhar para o mar, o pôr do sol me inspira paz, tranquilidade. Então, eu acho que é isso. E como eu também fui na altura dos Dias dos Namorados, a gente foi mesmo pensando nisso, Dia dos Namorados, eu acho que talvez seja por isso que eu gostei tanto de Santorini. Legal. E o que mais dentro desse percurso de 2 anos com a Lau Tour, qual foi o maior desafio? Algo que você não dominava, tiveste que parar, estudar, aprender para poder seguir? O meu pior desafio, como eu já falei aqui um pouquinho, foi a questão do tempo. Porque eu tive que estudar e até falei, né, várias vezes com meu marido, falei, olha, não é sobre vendas, eu vou ter que estudar para entender pessoas. Porque a gente tem o tempo todo para fazer uma venda, chegar ao final, concluir uma venda, você tem que entender de pessoas, né? Você tem que entender de pessoas, porque senão você não vai conseguir fazer uma venda. E no início foi muito difícil para mim a questão da meteorologia, porque as pessoas não entendiam que eu não estava vendendo neve, que eu vendia uma viagem, mas eu não vendia neve. No início foi muito difícil, então eu tive que batalhar, entender, para poder explicar às pessoas sobre esse ponto, né? Porque realmente 90% dos meus clientes são brasileiros. Então, para explicar para eles a questão da neve, eu compreendo, né, que as pessoas têm o sonho de ver a neve, mas também foi uma situação no início muito difícil, mas que hoje a gente, né, a nossa agência já tem termos e condições que realmente, se não nevar, se eu tiver uma previsão de 3 dias antes da viagem que não vai ter neve, eu adio a viagem. Que eu prefiro adiar a viagem do que ver as pessoas fazerem uma viagem, chegarem lá não ter neve e ficarem desmotivadas e tristes porque não tinha neve. Claro. E qual que é a parte mais gostosa desse mundo de empreender? Eu acho que é os desafios, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito... A minha mãe dizia assim que eu não tinha medo de nada. Eu acho que os desafios de você fazer e quando começa a acontecer mesmo, você fala, uau, tá acontecendo. Eu acho que essa adrenalina de fazer acontecer... Eu, por exemplo, falo com meu marido que um dia antes das viagens eu não durmo, que eu já estou no ritmo da viagem. Então eu fico uma noite antes, eu não consigo dormir, porque eu já estou vivendo já o ritmo daquela adrenalina, do fazer acontecer, entendeu? Para que tudo corra bem, para que a viagem seja um marco na vida das pessoas. Eu quero marcar que as pessoas... O meu filho fala uma coisa comigo, que quando ele tinha 10 anos, nós fizemos uma viagem para
Cabo Frio e ficamos uma semana em Cabo Frio. E, né, ele ainda era pequenino, ele gostava de ir com a gente para as nossas viagens. Então, até hoje ele fala, olha, aquela viagem foi a melhor da minha vida. Então, eu acho que viagem é marcar a vida das pessoas, né? Marcar, mesmo que daqui a alguns anos, né? Eu quero viver muito, mas mesmo que daqui a alguns anos eu já não esteja cá, eu vou deixar um legado. Eu vou deixar muita história para as pessoas contar, porque eu estou marcando a vida das pessoas com esse meu projeto. Me conta um fato curioso ou um acontecimento que tenha marcado você e te mostrado que você estava no caminho certo. Olha, quando foi a minha segunda viagem para Marrocos, como eu te falei com vocês, eu tenho muita fé. E eu fui falar com meu esposo e falei, olha, quantas viagens que eu vou comprar, né? Porque no meu início não tinha assim, muita experiência e eu falei com ele, quantas viagens que eu vou comprar? E ele disse, compra 5. Aí eu disse, não, eu vou levar um grupo dos 30, eu disse para ele. E ele disse, olha, vai com calma. E eu lembro que naquela semana eu comecei a ligar e a divulgar e eu não quis ir mais além. Eu comprei 10 viagens. E depois de uma semana, ligaram para mim e eu tive que marcar mais 15 viagens. Então foi nessa hora que eu falei, realmente, né, para minha primeira vez em Marrocos, eu estava com tanto medo e eu senti que realmente era mesmo o que eu me encontro no turismo, eu me encontro no meio de pessoas, eu gosto de conviver, eu me encontro nisso. Então eu acho que realmente eu demorei anos para descobrir, não sei se eu já falei, mas eu já empreendi em outras áreas. Eu já tive um supermercado brasileiro, já tive uma loja brasileira, tive uma loja de roupa, já vendi legumes brasileiros. No verão eu vendi imensos legumes brasileiros. Então, mas nunca que aquela satisfação de falar, não, estou no caminho certo, como eu tenho com as viagens. Com as viagens, desde da minha primeira viagem, eu já tenho certeza que é isso que eu quero para minha vida e sei que este é o caminho. É muito bom se sentir parte do movimento, mas eu quero saber de você então um aprendizado de cada uma dessas experiências que você teve. Você teve uma experiência com supermercado e uma experiência com loja de roupa. Sim. Me conta um aprendizado de cada uma dessas. Que você aprendeu ao terminar esse ciclo e que te ajudou a estar ainda mais forte no atual momento que você vive. Olha, no mercado brasileiro, eu acho que eu tenho, para deixar para as pessoas, para aqueles que querem empreender, eu sei que nós temos que vencer os nossos medos e avançarmos, que se a gente for olhar o nosso medo, a gente não avança. Mas eu aprendi com o mercado brasileiro que eu não podia deixar ir pelas minhas emoções. Porque quando eu montei o mercado brasileiro, eu acho que eu fui pela emoção. Fui pela emoção e achei que... Eu acho que eu não me programei para aquilo. E não deu. A loja fechava sempre no negativo, sempre no negativo. E eu vi que eu não estava... Eu entrei em uma coisa sem estar preparada. Mas uma coisa, eu falo, tudo é um aprendizado. E muitas das vezes, quando a loja fechou, uma coisa é quando a gente está construindo um sonho. Quando quando você começa a construir o seu projeto, é tudo lindo, né? Aquela garra que você tem para construir é lindo. Mas quando você tem que desfazer do que você fez com tanto carinho, custa muito. E quando eu tive que desmontar, por acaso a minha loja eu vendi ela para frente, mas tive que tirar as minhas coisas pessoais, né, a minha decoração, as coisas como eu decorei a loja. Então custou muito desfazer. Mas hoje eu olho para aquela loja que eu tive, foi em 2017,
E olho para hoje, os meus clientes que eu tenho hoje, talvez 50% me conheceram naquela loja. Então, parece que eu tinha mesmo que estar ali, entendeu? Eu falo com meu marido direto que tem pessoas que eu conheci na minha loja que eu vou carregar para a vida toda. E que se eu não tivesse tido a loja, eu não teria conhecido. Então faz parte do percurso, Faz parte não é? do percurso. Errar, tropeçar também faz parte da vida do empreendedor. E qual foi o tropeço que você aprendeu com a loja de roupas? Também quando a gente, né, tipo, eu que sou muito vaidosa, quando eu ia sobre a loja de roupa, quando você vai vender um produto, você tem que pensar no seu cliente. E eu acho que a loja de roupa eu levei muito para o meu lado pessoal. Eu quis muito comprar tudo para a loja dentro do que eu gostava. E uma loja de roupa não pode ser o que eu gosto, é o cliente que gosta, né? Então, é como eu estou dizendo para você, eu nunca pensei que foi um erro. Nunca pensei que foi um erro, que são caminhos que eu acho que eu precisava passar e que lá na frente ia fazer a diferença. E que me ensinou também a ser mais forte, pensar antes de fazer, me preparar para o que eu vou fazer e, acima de tudo, estudar sobre o que você está fazendo. E é claro que rede de apoio é fundamental quando empreendedores se lançam nesse mundo que é empreender. E por isso, Lau, você também recebeu uma mensagem especial aqui durante o nosso episódio. Vamos conferir. Olá, sou Marcos Januário, fotógrafo videomaker. A minha parceria com a Lau Tour começou através de uma amiga em comum. A Lau buscava alguém que traduzisse em imagens a grandiosidade das viagens que ela criava, especialmente para o Marrocos e para o Egito. Conversamos por quase 2 meses pela internet e ela me contou quais eram os planos de expansão da agência. E eu acreditei no projeto. Antes da primeira viagem, eu alinhei com a equipe das redes sociais da Lau Tour para a gente criar uma narrativa. E foi ali que nasceu essa parceria. O que mais me fez confiar é o cuidado e o carinho com que a Lau Tour tem com cada viajante. Hoje, nós seguimos parceiros, criando conteúdo que mostra não só a beleza dos destinos, mas também o comprometimento do Lau Tour com cada experiência, ou melhor, cada imersão. Muito obrigado, um grande abraço. Então esse carinho é uma coisa especial. Então não é, isso é muito especial saber que uma pessoa que, né, tem me acompanhado e conhece, né, um pouco da minha história. E o Marco, quando eu convidei ele para esse projeto, ele abraçou esse projeto comigo. Estou até emocionada. Ele abraçou, mesmo saber o que ia acontecer, ele abraçou o meu projeto. E tem sido um grande parceiro. Obrigado, Marco. Tem sido um grande parceiro com a gente aí nos nossos... Porque viagem também, às vezes, tem perrengue, né? E ele tá sempre lá para ajudar, e não só ele. Tá aí a nossa... mais depois dos meus vídeos, eu vou postar o nome dela, que é a moça que cuida da nossa social media. É a Bruna. Ela está no Rio de Janeiro. E ela tem ajudado imenso a Lau Tour Adventure nesse projeto. Uma equipe forte é fundamental para dar seguimento aos projetos que a gente inventa nessa cabeça maluca de empreendedor, não é? Alguém que acredita no nosso projeto. É fundamental. É fundamental. Para você entender e não ser pego de surpresa, né? Maravilha. Hoje a Lau Tour Adventures está a concorrer o Prêmio Estrela do Atlântico na edição de 2025, os melhores do ano de 2025, que vamos descobrir o vencedor de cada categoria no dia 1º de março, no Teatro Sá da Bandeira, no coração do Porto, aqui em Portugal. Este é o momento... Quero saber, Lau, como você recebeu essa notícia que a sua empresa estava concorrendo ao prêmio. Me conta como é que tá as expectativas.
As expectativas são muitas. Eu até comentei com meu marido quando eu recebi o convite para participar do prêmio, para concorrer ao prêmio. Para mim, é uma grande vitória, é uma grande honra saber que eu vou participar deste prêmio e que a Lautura Adventure vai participar deste prêmio. Para nós já é uma vitória participar deste prêmio, ser reconhecida entre, né, muitos empreendedores cá em Portugal e saber que a nossa empresa, né, o nosso nome, a nossa história vai fazer parte do Prêmio Estrela do Atlântico. E vai ficar eternizada não só lá no prêmio, mas também aqui no nosso podcast. Essa é a missão do nosso grupo, Nossa Mente Mestre, é encontrar outros empreendedores por todos os países da Europa e conectar, fazer uma real rede de apoio entre a nossa comunidade, não só em Portugal, mas em todos os países aqui da Europa. E agora, Lau, você vai ter a chance de pedir a quem está nos assistindo o voto, porque afinal os vencedores são escolhidos por votação popular. Você vai ter 1 minuto para olhar para esse troféu, se inspirar e dizer o porquê as pessoas de casa devem votar na Lau. Olá, pessoal! Eu já me apresentei para vocês. Eu quero pedir a vocês, ao público brasileiro e aqueles que me seguem, né, eu acho que eu mereço esse prêmio. Eu acho que a Lautura Adventure tem uma história de luta, de garra, de superação. Vote na gente. A Lautura Adventure merece o Prêmio Estrela do Atlântico 2026. Maravilha! Se você está assistindo esse episódio e ainda vai a tempo, os votos são feitos no site premioestreladoatlântico.com. Agora, se você está conhecendo essa história depois de já ter acontecido a cerimônia do prêmio, fica o meu convite para você se inscrever, seguir acompanhando as histórias aqui no nosso canal e, quem sabe, participar com a gente como empreendedor na próxima edição. Esse é um momento especial também que a gente utiliza para entregar algo que é muito especial para a gente e faz parte do ritual do Estrela do Atlântico, que é a entrega da nomeação oficial. Já temos aqui o convite especial seguido de um presente, um espumante francês que foi escolhido pelo nosso sommelier Olinaldo Oliveira para esse momento tão especial para celebrar com a sua família. É para você. Boa sorte na competição. Muito obrigado, Igor. Eu gostaria de agradecer ao Prêmio Estrela do Atlântico pela nomeação da minha empresa Lautura Adventure e estamos juntos. Se você ainda não segue o Prêmio Estrela do Atlântico, eu acho que é uma oportunidade para você seguir e conhecer não só a história da Lautura Adventure, mas a história de muitos brasileiros que estão concorrendo ao Prêmio do Estrela do Atlântico. Muito obrigado pela participação. Já ficou aí o convite, então você que assistiu até aqui esse episódio, já tem outros disponíveis para você conhecer outras histórias de brasileiros que estão fazendo sucesso aqui na Europa. Eu te espero no palco do Teatro Sá da Bandeira, dia 1º de março, se fores ainda a tempo. Se não for, fica tranquilo. Tem bastante história para você acompanhar aqui pelo nosso canal e eu vou estar lá no próximo episódio te esperando. Até mais, tchau!